uma classe formada por operários, por empregados das Carris, por tipógrafos, por jornalistas, funcionários da SNAL, professores, os empregados naquelas fábricas cujas chaminés marcavam agora o bairro de Alcântara. Até nos campos a vida estava a mudar. Os proprietários dos campos podiam agora carregar nas estações das suas aldeias e trazer tudo até Lisboa. Os donos das terras assim enriquecem e agora têm dinheiro para mandar os seus filhos frequentar as universidades. Eu penso que essa é a grande revolução portuguesa do século XIX, a revolução do comboio. Em Lisboa crescem os novos bairros das chamadas Avenidas Novas. Cresce também muito o movimento do Porto, com a saída de navios com imigrantes para o Brasil, para a África, imigrantes que depois mandam o seu dinheiro e isso faz surgir um ativo comércio bancário, um comércio especulador, mas que é o que marca principalmente o movimento comercial lisboeta entre 1870 e 1890. Eu estou a falar-lhes no Salão Árabe do Palácio da Bolsa das Mercadorias da Associação Comercial do Porto. É um monumento que foi construído precisamente na época de que lhes estou a falar. Aqui havia um convento de frades franciscanos. Foi incendiado na altura das Guerras Liberais, ficou em ruínas durante anos e anos. Então os comerciantes do Porto pediram que se lançasse um imposto sobre todas as mercadorias que entrassem na Barra do Porto e esse rendimento seria aplicado inteiramente a fazer um edifício para Bolsa das Mercadorias dos comerciantes portuenses. E assim se construiu este monumento. Em 1889 morreu o rei Dom Luís. Com a morte de Dom Luís acaba um longo tempo de paz política. Depois morre Dom Luís, sucede-lhe no trono o filho mais velho. Dom Carlos é um homem enérgico, inteligente, muito culto, e não fossem lá dizer-lhes quem reina não governa. E governava com um pulso de ferro. É por essa altura que surge em Portugal a ideia nova. Pretendia-se uma nova monarquia, com um rei que fosse realmente um líder, que fosse o condutor da nação. Este jovem Dom Carlos era o homem ideal para os que acreditavam na possibilidade de uma ideia nova. Infelizmente, esse projeto foi brutalmente interrompido em 1890 pelo ultimátum inglês. É claro que para se perceber isto eu não posso deixar agora de fazer uma referência à primeira Revolução Industrial Europeia. Ela começa com a invenção por um inglês, pelo James Watt, da máquina a vapor. Numa fábrica onde outrora era preciso juntar milhares de trabalhadores para fiar algumas jardas de algodão, agora
basta uma máquina, só que é preciso muito mais algodão. E é nessa altura que a Inglaterra se volta para a África, aqueles vastos espaços, em grande parte ainda sem dono, que ricos campos de algodão podiam dar. E assim nasce o projeto inglês de haver uma grande África britânica. Só que nessa altura já havia também o projeto português. E foi exatamente por haver tropas portuguesas no centro da África que a Inglaterra, em 1890, nos envia um ultimátum brutal. As tropas portuguesas retiram imediatamente, ou nós enviaremos os navios de Sua Majestade a Lisboa. A expressão mapa cor-de-rosa, que se usa para exprimir esse projeto, pode sugerir que era realmente um sonho cor-de-rosa, uma fantasia que passou assim pela mente dos portugueses. Isso não é verdade. Tratava-se realmente de uma realidade. Eu agora estou-lhes a falar na Sociedade de Geografia de Lisboa, que foi uma entidade que se empenhou muito na realização desse projeto. Isto é um Atlas Universal, editado em Paris. É uma nova edição de acordo com as resoluções da Conferência de Berlim. Aqui é Angola, aqui é Moçambique, e toda esta zona está colorida com as cores que dizem respeito a Portugal. Portugal é representado aqui desde Angola à Contracosta. Tenho aqui outro mapa, também editado em Paris, antes do ultimátum, e aqui toda esta zona amarela, tudo isto é a região portuguesa. Nós estávamos quer em Angola, quer em Moçambique, desde o século XV, ao passo que os ingleses chegaram à África no século XVIII. As razões históricas eram a nosso favor, mas realmente as razões históricas pouco podem quando a força está contra elas. E foi por isso que, em 1890, o governo inglês intimou o governo português a retirar do país dos macololos. Esse ultimátum emocionou imensamente os portugueses e um dos gestos mais expressivos foi que, no Largo de Camões, cobriram de crepes pretos a estátua do grande poeta, sinal de que a pátria estava de luto. Foi uma emoção sincera, porque estávamos nessa altura a viver um período de patriotismo ardente. Bom, e somos obrigados a retirar do centro da África. Toda a gente estremece. E o próprio Alfredo Keil, apesar de filho de alemães, também sentiu dentro da alma vibrar essa angústia. E corre para o piano, senta-se ao piano, está aqui o piano, está ali a pauta e ansiosamente nas teclas do piano toca. Chegou ao fim, leu, ficou entusiasmado. Era um hino empolgante, otimista, carregado de nacionalismo. Levou aquilo a um amigo, o Henrique Lopes de Mendonça, para escrever a letra, porque, claro, fazia a música, mas os dois, sílaba a sílaba, combinaram uma letra. A letra traduz muito fielmente o espírito da música. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal. Bom, e vai por aí fora. Aquilo é cantado na sociedade recreativa, toda a assistência se sente entusiasmada e levanta-se em pé a bater palmas, e a partir daí, como aquilo era um hino, chamou-lhe a portuguesa. Devo ser qual foi quem lhe dizia que aquilo misturava acordes da Maria da Fonte com acordes da Marselhesa, que é o hino nacional francês, revolucionário, e com acordes do fado português. Ele sabia muito mais de música do que eu e, portanto, isto deve ser verdade. Eu nunca lá encontrei os acordes do fado, mas ele achava que sim. E toda a gente achou que sim.
A verdade é que essa marcha guerreira, otimista, entusiasmada, levanta em pé plateias inteiras, entusiasma ao povo português. E os republicanos, que nessa altura ainda não eram muitos, mas que aproveitaram a questão do ultimátum para dizer: os ingleses só puderam fazer o ultimátum porque o governo da monarquia não sabia defender as colónias portuguesas, e com isso levaram essa ideia para a frente. É claro, era uma grande manobra política, isso não tem verdade absolutamente nenhuma. Pelo contrário, no tempo do rei Dom Carlos, os portugueses tentaram assegurar bem as suas posições africanas. Mas política é política e tudo vale. Era preciso deitar abaixo a monarquia. Há um verso dessa altura que diz que o governo da monarquia que está a fazer afundar a pique Angola e Moçambique. Imaginem o rei da rima. Moçambique com ir a pique. Estava-se tudo a afundar, era preciso a República para salvar o ultramar português. E, portanto, sempre que há uma grande festa republicana, toda a gente canta a plenos pulmões, com um entusiasmo imenso, com os olhos brilhantes de esperança, aquele hino do nosso Alfredo Keil. Bom, e aí, quando há republicanos que cantam a portuguesa, portanto, intervém a Guarda Municipal, dá espadeiradas naquela gente toda e, a certa altura, o hino do nosso bom Alfredo Keil é considerado como um hino revoltoso, um hino subversivo. A partir deste momento, Alfredo Keil é inscrito no rol dos malditos, dos que não fazem parte do clã governativo. É dos que não podem passar na portagem que é reservada só a aderentes. Como sabem, o rei Dom Carlos ainda era aparentado com a família real inglesa, e isso serviu para os republicanos entenderem que a monarquia não estava a defender corajosamente os interesses de Portugal. É no dia 31 de janeiro de 1891, portanto o ano a seguir ao ultimátum, que se dá aqui no Porto uma revolta republicana que é organizada por um jornalista que aliciou muitas praças nas unidades militares e sargentos. Lá embaixo, ao fim desta rua, era a Câmara, proclamaram a República e subiram depois esta rua a cantar a portuguesa. Aqui, onde eu agora estou, estava uma força policial que disparou sobre a multidão que avançava. Houve numerosos mortos. É claro que a Revolução, que não tinha, de facto, organização do resto do país, ficou por aí. O reinado de Dom Carlos, que se tinha iniciado sobre as promissoras perspectivas da Ideia Nova, um projeto de um país progressivo, ordeiro, a andar em frente. O reinado estava também desde o início minado pela perigosa ideia de que o trono era traidor à pátria e, portanto, para salvar a pátria era preciso derrubar o trono. Apesar disso, a época de Dom Carlos é um tempo de progresso e de aproximação relativamente rápida à Europa. É também um período de importante expansão de Portugal em África. Em África, em 1895, um capitão de cavalaria, Mouzinho de Albuquerque, aprisionou um poderoso régulo local, o Gungunhana, e ele acabou prisioneiro numa fortaleza dos Açores.
Em 1900 o país atinge os 5 milhões de habitantes e representa um crescimento demográfico muito acentuado. É o tempo das escolas primárias por todo o país. É o tempo em que o comboio faz uma rede que cobre o país inteiro. Há uma fase de mudança profunda na sociedade portuguesa. A política dos melhoramentos materiais alterou completamente a face do país. Lisboa atinge nessa altura pela primeira vez os 100 mil habitantes e em 1894 foi inaugurada em Portugal a primeira fábrica de cimento. É exatamente junto dessa fábrica que eu agora lhe estou a falar. O cimento permite uma nova técnica de construção. No ano seguinte, em 95, os engenheiros em Portugal começam a introduzir o ferro na massa do cimento. Cria-se assim o cimento armado. Pode dizer-se que nessa altura começa um mundo novo, um mundo que nós podemos construir de acordo com os nossos humanos projetos. Os partidos da monarquia estavam esgotados e começaram as dissidências. De 2 partidos passou a haver 4 e um 5º partido.